Você sabe o que é conforto ambiental? Ele pode ser trabalhado de 3 formas: o conforto visual, o conforto acústico e o conforto térmico. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar no Destaque Imobiliário de hoje. Para falar sobre conforto ambiental, eu vou conversar agora com Roseli Ribeiro, ela que é arquiteta e vai explicar um pouco para a gente quais os benefícios desse conforto ambiental. Roseli, quais as reais vantagens de quem resolve contratar um arquiteto para tentar planejar esse conforto ambiental? O conforto ambiental, na verdade, é o nível de satisfação que o cliente terá no imóvel ao adquiri-lo. Esse conforto pode ser tanto acústico como térmico e visual. O conforto visual trabalha o panorama de visão que o cliente terá de sua janela, de sua sacada da varanda. O conforto térmico vai avaliar se o imóvel está confortável, está bem ventilado, se a insolação se o sol não incide muito forte sobre as janelas. E o conforto visual são as cores? O conforto visual são as cores, se não existe uma cor muito clara, onde o sol possa bater e refletir, isso incomoda visualmente. No conforto acústico, a gente pode avaliar o nível de sonoridade da rua, se passa muito carro, então a gente pode evitar esse ruído do meio urbano com arborização. Você pode colocar árvores próximo à entrada da casa, então isso já vai barrar um pouco esse nível sonoro que possa incomodar o interior do imóvel. Então a gente vai falar um pouco de cada um. Por exemplo, conforto, vou falar em conforto térmico, né, que você falou. Mossoró é uma cidade muito quente, a gente sabe que calor aqui não é nenhuma novidade, a gente sentir muito calor. Então é muito interessante que essa pessoa tenha essa preocupação com esse conforto térmico, né? O que é que o arquiteto pode intervir no ambiente para que tenha melhor esse conforto, para que tenha que amenize esse calor, por exemplo? Isso, é uma obrigação do arquiteto colocar, na hora de fazer o projeto, pensar no entorno, no clima da região. A gente não pode trabalhar nunca um projeto que ele não seja pensado no clima daquele local. E também no posicionamento com relação ao sol, com relação à ventilação. Então, no caso aqui, Mossoró, é difícil você organizar uma casa, por exemplo, de frente para o sol, que tem essa incidência solar. É difícil planejar uma casa assim ou não? São apenas alguns toques que facilita? Não, não é complicado, é perfeitamente possível a gente conseguir trabalhar. A gente está aqui num exemplo, numa casa que foi construída, que a localização dela, o lote, estava localizado na face voltada para o poente, é a parte que fica mais quente durante a tarde, né? Então a gente só precisa posicionar os quartos, né, os ambientes de mais longa duração que o usuário vai ter, para o lado da sombra e para o lado da ventilação. Nesse caso aqui, a gente tem a casa voltada para o sol e a ventilação fica pela lateral da casa. Então a gente trabalhou nos ambientes que as pessoas demoram mais tempo, tipo os dormitórios. Então quando você chega em casa, você passa a noite dormindo lá, então não é interessante que você tenha um ambiente quente, né? Então a gente procura deixar a parte de menos uso, que seria no caso a cozinha, os banheiros, para o lado do sol, que é bem favorável para evitar a umidade dos banheiros também, né? Essa entrada da casa aqui, por exemplo, essa parte frontal aqui, ela facilita essa ventilação. A gente está percebendo aqui que tem essa ventilação, isso, que já é um auxílio realmente também. No caso, eles precisariam de uma garagem, então a gente fez uma garagem com a cobertura de telha cerâmica, que é uma telha que já esfria mais, a gente não optou por uma laje, né? Então esse tipo de cobertura já é uma cobertura que já propicia um maior conforto térmico. E ela em si já protege bem a fachada da casa no horário da tarde, que é um horário que vai ficar mais quente. E com relação ao conforto visual, por exemplo, uma cor dessa que é uma cor mais leve, uma cor que é uma cor que se adapta bem ao ambiente, né? E que não é aquela cor que gera aquele impacto. Isso, Como a casa está de frente para o sol, assim, o sol mais quente, o sol da tarde, a partir de meio-dia, o sol, né, é bem incidente aqui. Então a gente procurou usar cores mais suaves, cores neutras, que não houvesse muito reflexo solar, para não incomodar isso visualmente. Então, no caso, um vermelho aqui nunca daria certo. Depende muito da personalidade do cliente. Talvez um cliente de personalidade mais forte batesse o pé e diz, eu quero vermelho na fachada. Nada é impossível, né? Mas a gente sempre está tentando sugerir o que a gente acha que é mais conveniente. No caso aqui, a gente optou pelo neutro.
Então, no caso, mesmo que a personalidade do cliente indique algo mais forte, algo realmente mais impactante, uma cor mais gritante, a gente pode dizer assim, isso pode ser adaptado de acordo com essa personalidade ou existem coisas realmente que não combinam? Essa relação com o cliente é um pouco difícil. A gente tenta, na medida do possível, convencer o cliente dentro do tipo de personalidade dele, do perfil dele. Tem opções mais marcantes que não precisa ser com uma cor viva, pode ser com outro elemento que marque a fachada dele. Aqui em Mossoró, as pessoas têm procurado mais esse auxílio do arquiteto para planejar esse conforto ambiental? É cada vez mais popularizada essa questão de fazer um projeto. Desde o interior, você planejar um quarto com os móveis, os armários do quarto, até na construção propriamente dita. Com certeza, esse crescimento imobiliário de Mossoró tem favorecido ao profissional de arquitetura. Pois é, vamos mostrar mais espaços nessa casa aqui onde nós estamos para mostrar para você o que é recomendado fazer quando o assunto é conforto ambiental.